são então coletâneas de textos que foram elaboradas pela prelazia do Opus Dei, e nós estamos nesse período de férias, lendo, meditando, né, aprendendo com toda a temática desse documento, que eu deixei o link aí embaixo na descrição do vídeo. E no nosso quinto tema de hoje, nós iremos falar sobre a providência de Deus, né? O Deus que providencia, né? Um Deus que está ao nosso lado, mesmo nós, por inúmeras vezes, nos perguntando aonde estava Deus, por que Deus não agiu, por que Deus não salvou, por que Deus não protegeu. E a gente inicia, como todos os outros encontros, pedindo a intercessão do bem-aventurado São João Maria Vianney, para que ele conceda graça, para que ele possa iluminar, para que tudo que a gente possa ler, meditar e refletir tenha fruto em nossa vida. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, então, rogai por nós. E esse quinto tema, essa quinta temática aqui desse texto que nós estamos lendo, é do Santiago Sanz. Nós já lemos outros textos dele aqui, e o quinto, então, ele vai falar um pouco sobre a providência de Deus. E logo na introdução do texto, ele começa fazendo a seguinte questão: Deus pode intervir na história? Deus pode se intrometer na história? Porque vai cair num problema de liberdade ali. E aí a gente começa lendo junto assim, ó. Quando tudo vai bem, muito quase nem se lembram de Deus, mas quando experimentam as dificuldades da vida, dirigem-se a Deus como se Ele os tivesse esquecido, culpando-os pelos males que acontecem e exigindo uma intervenção urgente para terminar com a situação incômoda. Veja já no início do texto ali o tapa na cara que a gente vai tomar no primeiro parágrafo, porque é exatamente isso que acontece conosco, né? Quando tudo vai bem, quando tudo dá certo, quando o emprego está legal, quando os relacionamentos estão legais, quando a família vai bem, ninguém aqui vai lembrar de Deus, né? É como se Deus não estivesse agindo nessa benevolência. É como se Deus não estivesse fazendo bem, porque as coisas estão acontecendo perfeitamente, porque eu lutei muito, eu trabalhei muito, eu estou tendo paciência com minha esposa, eu estou amando meu filho, eu estou educando as minhas crianças. Deus fica ali meio que esquecido. Aí é só começar a dar um problema aqui, é só começar a dar um problema ali, que automaticamente a gente já começa a questionar: ai meu Deus, onde está Deus? Onde está Deus aqui? Ó, eu estou indo na missa no domingo, eu rezo meu terço, onde está Deus aqui? Eu faço a minha leitura orante da Bíblia, eu assisto a síntese da fé, eu procuro me aprofundar na fé, onde está Deus? E esquece de toda a parte boa da vida que está contida também nessa crença. Nós rezamos para que Deus nos faça melhores, nós rezamos para que Deus nos conceda o céu, ou nós rezamos para não ter problema na terra? Muitas vezes eu me muitas vezes eu me questionei se eu vou à igreja, só faço as minhas orações porque eu tenho medo de Deus, ou eu tenho medo da vida que pode dar errada, ou porque realmente eu quero amar a Deus. Porque a gente sempre precisa lembrar que, como cristão, como católico, o amor de Deus nos leva ao pé da cruz. Maria, grande exemplo a nós católicos, gestou, deu à luz, viveu, conviveu, interviu e esteve até o final na morte de seu filho na cruz, para depois encontrar a ressurreição.
Deus providencia sempre ou só quando minha vida está ruim? Além dessas representações, diz o texto, difundidas em maior ou menor grau, é legítimo perguntar sobre a possibilidade e eficácia das intervenções divinas em nosso mundo. E aí há 3 jeitos de olhar para essa intervenção divina na história. Primeira, que Deus não poderia intervir por uma questão de princípio, pois depois de criar o mundo ele se retirou dele. Então Deus fez o mundo, fez Adão e Eva ali no contexto, depois ele se retirou, foi tomar um café e não voltou mais. Por essa questão de princípio, então, ele se retira do mundo. Então o mundo para eles funcionaria por si mesmo com suas próprias leis. Então Deus não interfere mais, é o ser humano aqui, meio que esquecido por Deus, que vai se matando e sobrevivendo, matando um leão por dia. Uma segunda leitura que a gente pode fazer sobre a providência de Deus é que Deus intervém em certos momentos, especialmente quando é necessário corrigir o curso dos acontecimentos. Isso é uma segunda leitura. Então assim, Deus não esqueceu de nós. Deus age quando ele percebe que o negócio está muito perdido, quando o ser humano está muito longe dele. E o terceiro, que também é possível pensar, é o Deus que está constantemente agindo em uma criação frágil e corrompida. Então, ou Deus age o tempo inteiro, ou Deus só age quando ele vê a necessidade, ou Deus nunca age. Qual dos 3 nós estamos? Se a primeira ou a segunda opinião fossem verdadeiras, onde estaria a onipotência de um Criador incapaz de dirigir sua obra? Se Deus criou o mundo e foi embora, onde está o poder dele de cuidar do que ele fez? E a segunda questão também, se ele agisse uma vez ou outra também, onde está o poder dele ali? Se a última fosse correta, onde estaria a autonomia então e a liberdade de você agir? A liberdade do Mateus aqui poder agir nas suas escolhas, sendo que Deus fica o tempo inteiro intervindo na minha vida. E aí o texto começa a trabalhar uma ideia de providência e conservação. Quando Deus cria o mundo, quando Deus nos cria, Ele nos cria perfeito, imaculado, a sua imagem e semelhança, e isso é importante a gente sempre recordar. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nenhum outro animal, nenhum outro ser na terra, seja mineral, seja vegetal, seja animal, o homem é feito em imagem e semelhança de Deus. E quando Deus nos faz, Ele nos faz perfeito. Só que, porém, entretanto, todavia, a criação não está terminada desde o início. Por quê? Porque ela tem uma meta. Ela tem um caminho. O fim da criação é o próprio amor de Deus, né? O fim da criação é a vida em Cristo. O fim da criação é o paraíso novamente. Esse é o fim da criação. Por que eu estou aqui? Porque eu quero o céu. Porque eu quero ser salvo. Portanto, não se reduz aos começos. Uma vez produzida, diz o Catecismo da Igreja Católica, Deus não abandona a sua criatura a ela mesma. Ou seja, se vira, Mateus. Não somente lhe dá o ser e a existência, mas também o sustenta a todo instante no ser, dá-lhe o dom de agir e o conduz ao seu termo. Ou seja, Deus é o ser por excelência. Deus é a sustentação de tudo e de todos. Então Deus permanece comigo como criador da criatura que eu sou. A Sagrada Escritura, por exemplo, compara essa atuação de Deus na história com a ação criadora. A literatura sapiencial explicita a ação de Deus que mantém as suas criaturas na existência. Olha o que vai dizer um versículo da sabedoria. Como poderia subsistir qualquer coisa se não tivesse querido e conservado a existência? Se por vós não tivesse sido chamada? Deus é o sustento da alma humana. Se Deus desaparece, o homem desfaz. E depois no Novo Testamento, numa carta paulina, olha o que fala São Paulo. Ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. O Deus é o ser por excelência que a gente viu em encontros passados. Nada há antes dele, tudo vem depois dele. E tudo que existe, só existe, ou seja, subexiste, porque esse ser existe. O Deus cristão, então, a gente precisa recordar sempre, não é um relojoeiro,
nem um arquiteto, que tendo completado a sua obra, perde o interesse por ela. Essa concepção mecânica de Deus é uma concepção que vai querer transformar Deus em simples atitude racional de fé. De olhar o mundo numa ordem, e essa ordem então se torna Deus. Mas aí temos um problema, porque a gente está retirando o espiritual. Deus não só cria o mundo e o mantém na existência, mas, diz o compêndio da igreja, conduz as suas criaturas para a perfeição última, a qual Ele a chamou. Então Deus me cria para ser perfeito. Só que na minha limitação, na minha liberdade, eu tenho que corresponder diariamente a essa perfeição que está lá no final da minha trajetória. Ou seja, nessa criação do Mateus, que só se completa quando novamente me encontrar com o Criador. E aí nós temos diversas e diversas passagens bíblicas que vão mostrando então a providência de Deus dentro da Sagrada Escritura. Vejam, a Sagrada Escritura apresenta a soberania absoluta de Deus e testemunha constantemente a sua solicitude paterna, tanto nas pequenas coisas como nos grandes acontecimentos da história. Não é à toa que os antigos vão colocar Deus, como aquele que governa tudo, como o Pantocrator, ou seja, a imagem do pastor, a imagem do nosso pai da fé. Por quê? Salmo 23, o famoso Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O cuidado e a autoridade divina são presididos pela sabedoria que estende seu vigor de uma extremidade do mundo à outra e governa todas as coisas com felicidade. Jesus, depois do Novo Testamento, confirma ainda mais isso, ou seja, eu sou o bom pastor, vinde a minhas ovelhas. O próprio Verbo que tudo criou sustenta e guia. Ao encarnar, mostra de forma visível o seu cuidado proveniente, ou seja, não há cuidado maior, não há providência maior que Deus pôde nos conceder do que a vinda do seu Filho muito amado na terra. Ou seja, esse rebaixamento, essa humilhação que Deus fez para nos dar a graça da salvação, nos dar a graça do céu. Só que, e aí é bom nós lembrarmos, nós enquanto criatura nunca estaremos plenamente perfeitos, porque nós temos um pecado original dentro de nós. A nossa vista está embaçada. E a luta pela santidade, a luta por uma vida cristã católica é uma luta que busca limpar constantemente esse olhar, essa ótica ali. Por isso que quando a gente fala de providência de Deus, por isso quando a gente fala de interferência de Deus na nossa vida e no mundo como um todo, nós também precisamos lembrar que este conceito encosta no conceito da liberdade. Exemplo, excluindo a visão segundo a qual Deus não pode agir no mundo, surgem outras questões. Isso significa que as criaturas, especialmente as livres, não são verdadeiramente causas. Se tudo o que acontece é governado por um Deus amoroso, por que existe o mal então? Deus age sempre, só às vezes, ou talvez tenhamos que nos resignar a que não intervenha nunca. Não há como desassociar isso, você concorda? Eu acho que há uma tríade ali muito importante para a gente refletir. Deus age no mundo, Deus é providente, Deus é providência pura, Deus é misericórdia pura. Estou até com o livro aqui, o Diário de Santa Faustina. Deus é misericórdia pura, de um lado. Automaticamente, já que Ele é providência e Ele age na nossa vida, entra no conceito de liberdade. Até que ponto Deus age, até que ponto Deus não age, até que ponto então eu sou livre para que Deus age na minha vida. E isso esbarra no terceiro ponto, que é o mal. O mal existe. Deus não é todo poderoso, Deus não é amor, Deus caritas est. Se Deus é amor, por que o mal existe? Aí entra uma pergunta de Teodiceia, que é o estudo do mal diante da perfeição e bondade de Deus. Que no fundo,
no fundo de toda a discussão, nós vamos cair no abismo da fé, ou seja, nós temos que acreditar, nós temos que nos colocar diante de Deus. Porque a nossa razão não consegue compreender a magnitude do que seria isso. Porque assim, o fato de Deus governar tudo e todos não pode ali deixar de lembrar que Deus conserva a nossa autonomia de criação. Não podemos ter uma imagem de um Deus muito intrometido, porque essa imagem é errada. Porque Deus age na liberdade de nós enquanto seres humanos. E olha que interessante, porque Tomás de Aquino vai discutir, vai pensar e refletir sobre isso, e olha o que fala São Tomás, ele fala assim: para governar o mundo, Deus usa a ação de causas segundas, porque a causa primeira é ele, você concorda? A causa que causou tudo. Deus usa de causas segundas, respeitando sua própria instância. Qual instância? A instância da liberdade. A instância de criatura, a instância de que assim, que a nossa atitude ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, ela pode ser boa, ela pode ser má. Ela pode me levar ao céu, me levar ao inferno. Isso manifesta a bondade de Deus, que deseja contar com as criaturas para conduzir a criação ao seu fim. Olha isso. Olha a missão que Deus deu para mim, a missão que Deus deu para você. Deus conta comigo. Deus quer que eu... Meu Deus, peço até perdão. Deus quer que eu o ajude. Deus quer que eu o ajude. Ele é Deus, ele não precisa. Mas aí a gente não pode esquecer que é o nosso olhar e a nossa mente humana que está vendo esse Deus materializado como se ele fosse um homem, né? Como aqui ele fosse, como se ele pensasse da maneira em que nós pensamos. E Deus está muito além de toda a nossa sabedoria. Deus utiliza da gente, na nossa liberdade, para que eu decida, que eu escolha, que eu faça. E não que Deus faça por mim, que Deus escolha por mim, que Deus seja por mim. Pelo contrário, eu, Mateus, decido. Se eu não quiser, tudo bem. Deus é muito educado, nunca se esqueça disso. Sendo livres, então, anjos e homens também podem se opor à vontade de Deus ou se comportar de forma contrária a ela. É aí que entra a maldade, é aí que entra o pecado, é aí que existe a renúncia de Deus. Eu não quero o Senhor. E aí automaticamente entra a questão do mal aqui para nós. Se Deus cria, sustenta e dirige tudo com bondade, porque tudo é bom, e o homem é muito bom, certo? De onde vem o mal? E aí o catecismo, na sua inteligência, na sua sabedoria, fala assim, ó: para esta pergunta, tão premente quão inevitável, ou seja, todo mundo se pergunta, né? Tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. É o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a essa pergunta. Não é uma coisa só que eu vou responder isso. São fatores. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. Tudo que a gente lê, tudo que a gente medita, toda a Sagrada Escritura aqui, ó, toda ela, né, aqui, dessa edição aqui de Jerusalém tem quantas páginas, meu Deus do céu? 2.130 páginas. Ou seja, essas 2.000 páginas aqui de história da salvação, de Deus agindo na nossa vida enquanto seres humanos, tudo isso é a resposta da igreja, do homem, de Deus, dos cristãos para o mal. Portanto, diz o autor, é necessário abordar a questão do mal em um mundo bem criado por um Deus bom. E não há dúvida, e não pode haver dúvida quanto a isso. Deus fez tudo muito bom, nós somos muito perfeitos. O mundo é lindo. Nós, na nossa condição, que o corrompemos. Nós, na nossa condição, que acabamos, então, tornando o mal. Tomás de Aquino argumenta que a providência divina não exclui o mal das coisas. Porque Deus poderia muito bem acabar com o mal, você concorda? Mas Deus não faz isso.
Eu nunca me esqueço quando Bento XVI, Joseph Ratzinger, mas depois Papa, vai em Auschwitz e ele tem um texto lá onde ele fala exatamente isso, Às vezes parece que Deus silenciou diante da maldade humana, Onde estava o Senhor que deixou um campo de concentração acontecer? Isso é legítimo, isso é humano, mas isso tem que nos levar para Deus. Questionar e afastar-se de Deus não é a resposta. Agora, questionar e aprofundar em Deus, pedir a Ele sabedoria, rezar ainda mais, é o caminho que leva a uma vida de sentido, que leva a uma vida de completude. Ao conceber aos homens uma participação na providência, Deus respeita a sua liberdade, mesmo quando erram. É surpreendente que Deus, em sua providência toda poderosa, pode extrair um bem das consequências de um mal, mesmo moral. Olha o que vai falar São Paulo, lá na carta aos Romanos, São Paulo é genial nisso. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Então, o que o cristianismo e o catolicismo nos ensina? Que diante do mal nós sempre temos que buscar ali a ação de Deus, mas, Deus não age mal. Ele concede, Ele dá liberdade para que esse mal aconteça. A pergunta se existe e de onde vem o mal, Tomás de Aquino responde para nós. Se o mal existe, Deus existe. Vou repetir porque São Tomás é incrível, Se o mal existe, Deus existe. Não era para ser ao contrário, Mateus? Se o mal existe, então Deus não existe? Não, ao contrário. Se o mal existe, é porque Deus existe, e Tomás explica para a gente. Pois o mal não existiria se desaparecesse a ordem do bem, cuja privação é o mal. Ou seja, o mal é uma consequência do bem. O bem é aquilo que é, O bem é a essência. O bem é a verdade. O bem é Deus, que é o ser perfeito. O que é o mal? É a negação desse bem. Por isso que Deus não fez nada mal. Porque tudo que Deus constrói está no campo do ser, do da verdade, da justiça, do amor, da bondade, da caridade, da amizade. Esse é Deus. O mal surge daí, dessa bondade, que na liberdade eu não executo. Por isso que o mal é uma ausência. O que é o mal? O mal é a ausência do bem. E tal ordem não existiria se Deus não existisse. O mundo, embora imperfeito e com o mal dentro de si, existe. Portanto, Deus existe. O mal precisa de um sujeito em que se encontrar. O mal precisa de um sujeito para se encontrar, senão ele não existe. Você concorda? Só existe maldade porque ela é feita. E só quem pode fazer a maldade é o homem. Logo, o homem é o sujeito porque é um ser que faz a maldade materializar. Ó, que profundidade. Se não há o homem, não há o mal. E se não há o homem, logo não há o mal, no mundo o mal não existe. Por que o mal não existe? Porque não tem nenhuma categoria criada por Deus que possa olhar para aquilo e falar aquilo é mal ou aquilo é bom. Só o ser humano tem essa condição. Certo? Uma árvore não pensa, um cachorro não consegue olhar para aquilo e falar assim, o urso fez mal para a girafa. Só o ser humano olha para aquilo, faz uma análise moral e entende que aquilo é bom ou não. E aí, por último, o texto termina falando justamente da providência e da vida cristã. E qual que é a grande providência da nossa vida cristã? A morte de Jesus na cruz. A maior injustiça da história. E Deus concedeu. Deus deixou que acontecesse. Deus poderia não deixar? Poderia. Mas Deus, na sua sabedoria, que não é a nossa sabedoria, deixa isso agir.
Se descobrirmos pela fé este poder e esta sabedoria, encontramos-nos nos caminhos salvíficos da divina providência. É ao lado do homem que a divina providência e o caminhar de Deus se revelam. Do mistério da paixão e morte de Jesus, que é a maior injustiça da história, Deus tirou o maior dos bens, ou seja, a redenção dos homens. Volta no que falava a carta de São Paulo. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. O que Deus fez com a maldade encarnada na crucificação de seu Filho muito amado? Fez o bem. Qual que é o grande bem que Deus fez? Te colocou no céu. Te trouxe a salvação. Te trouxe a Santíssima Igreja Católica. Te trouxe os sacramentos. Te trouxe a Eucaristia. Te trouxe a vida dos santos que morreram em nome desta verdade. Que sofreram em nome desta verdade. Os apóstolos foram crucificados, os apóstolos foram torturados, outros foram torturados de cabeça para baixo, ou seja, por que Deus não salvou, sendo que os amava tanto e eles possuíam tanta fé? Justamente porque Deus olha de uma maneira que nós, limitados do jeito que somos, não conseguimos olhar. Por isso, pedir a Deus que Ele providencie sempre o melhor para nós. Que Ele conceda a graça de, na nossa liberdade, podermos agir em busca desse bem. Que São José Maria nos auxilie e que nós possamos fazer da nossa vida ordinária, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, uma vida extraordinária, uma vida que testemunhe e que viva a fé em Deus.